Oi, James! Deu certo! Oi, Estava Amilcar, me tudo dando uma, bem? tava me dando uma surpresa aqui que eu não conectava. Ah, mas se o Instagram não fizer isso com a gente antes de cada momento que a gente resolve usar ele, não vai ser um Instagram, né? Tem que ser com emoção, né? Com emoção sempre. Isso aí é a missão do Zuckerberg. Maravilha, meu amigo. Bom Aliás, falar com essa você. é um dos temas de hoje, né? Que se a gente não mudar o exercício e tal, né? O corpo se acomoda e o resultado não é o mesmo, né? Inclusive, nós vamos ter uma Exato. surpresa aqui que o Dr. Ricardo Valdez disse que quer dar uma participada. Vamos ver se ele vai entrar daqui a pouco. Vai dar Tá? uma palhinha? Que coisa boa, coisa boa. Vamos aproveitar, né? Muito boa noite a todo mundo que já está conectado. Sejam bem-vindos. E vamos aproveitar já agora começar a chamar as pessoas aqui com um aviãozinho, aqui na parte de baixo, né? Opa, vamos fazer Da isso então. tela. Vamos lá. Tem um Vamos, triângulo aqui do lado direito, né? Então isso. vamos A gente vai mandar aqui. convidar ali todo mundo que puder, faz também, porque a gente tem conteúdo para outras pessoas se enriquecerem aí nessa noite. E quem sabe a gente consegue ajudar mais pessoas a partir desse nosso encontro aqui, a partir dessa live fantástica. É, eu vou começar falando um pouquinho aqui, bem breve. Se você é novo aqui nessa live, seja muito bem-vindo. Eu sou o James Navarro, eu sou coach de emagrecimento. Há mais de 12 anos eu trabalho com essa área do emagrecimento, do bem-estar, da nutrição, da alta performance. E eu estou aqui com o nosso querido Amilcar Tupiaçu, Master Coach, também especialista nessa área aí de longevidade, de emagrecimento. Já tem mais de quantos anos, Amilcar? Fala aí um pouco mais aí da sua trajetória para a gente depois entrar no tema da live de hoje. Olha lá, Olha aqui, ó. escritor de livros, né? Ali um livro fantástico. Eu tenho uma cópia desse livro, inclusive, né? Coach Esportivo e Saúde. O Amilcar fala um pouquinho nesse livro aí do trabalho que ele fez com um atleta, um karateca, campeão olímpico e voltou a ser campeão após o acompanhamento. Então, isso é fantástico. Mas, Amilcar, fala um pouquinho aí de você e a gente inicia o nosso tema aí de como que as pessoas vão tirar proveito da atividade física aí na longevidade e no emagrecimento. Gente, olha, eu participei de uma seleção recentemente e era uma das pessoas da banca que estava no Rio de Janeiro, né? Ele disse, como é que você se apresenta? Né? Então a gente estava lançando na verdade, era um pão de proteína, inclusive ele está pronto, sabe? Uma coisa assim, deliciosa, né? Eu disse, como é que você vai vender esse pão de proteína que serve para o atleta, serve para quem quer emagrecer, etc. E qual é a sua história? Aí eu disse para a banca, né? Gente, eu sou viciado em pão. Tem alguém que gosta de pão? Aquele pão na chapa, que cheira e tal? Pois é, presente. Só que se eu for mergulhar no meu vício, eu vou virar uma bola, né? E não é uma bola de futebol, né? É uma bolota, né? Então, eu e a Neide, a minha esposa, a gente criou um pão que ele faz bem, ajuda a emagrecer e é nutritivo. E por que a gente fez isso? Porque o meu pai morreu gordo de ataque cardíaco aos 54 anos. E hoje eu tenho 54 anos. Então, eu decidi muito desde cedo que eu precisava me cuidar. Eu tinha 21 anos quando meu pai morreu, e eu disse, por que ele morreu? Porque ele não tinha tecnologia, informação para mudar a vida dele. Tá? Então, eu me dediquei a aprender como mudar a mente e inspirar as pessoas a mudarem de vida, comendo melhor, tendo uma vida mais ativa e saudável. E eu convidei o James porque é uma pessoa que mudou a vida dele através desses ensinamentos que ele pegou com a nossa equipe. Hoje ele faz parte da nossa equipe. Nossa equipe chama dos Imparáveis, né, que já está há 2 anos dando de graça para a comunidade essas informações. E, enfim, são coisas práticas. O que a gente estudou em pós-graduação, ou que a gente aprendeu no dia a dia com os clientes, inclusive comigo, né, com o meu vício de pão, etc.
Então, James, eu já vou te perguntar o seguinte, né? Aquele dito popular: no pain, no gain. Sem dor, não tem ganho, né? Então, quer dizer que tem que se matar de malhar, senão não emagrece? É por aí a coisa? Pois é, e esse dito aí vem acompanhado daquela história, né? De que sem atividade física é impossível emagrecer, né? Nunca ele vem sozinho, né? E então, vamos lá. Por que surgiu esse mito, né? Quando você faz uma atividade física, principalmente a musculação, uma atividade física de força, né? Você, de maneira simples e como a nossa live tem um objetivo de ser objetiva, eu vou ser simples em algumas colocações para chegar no entendimento rápido. Quando você faz atividade física, você causa uma força no músculo que rompe as fibras, os pedacinhos do músculo. E aquilo dali vai causar uma lesão. Essa pequena lesão, quando for curada, faz o músculo aumentar de tamanho. Em resumo, bem simplificado, seria isso. Só que, o que acontece quando você vai na academia e malha com vontade? No dia seguinte, 24, 48 horas depois, você sente dor no corpo. Você sente aquela dor. Então, por conta dessa dor, nasceu o dito popular: sem dor, sem ganho. Quer dizer o quê? Se você não sentir dor 2 dias depois, você não vai ganhar músculo, porque você não malhou direito. Só que as pessoas entendem que elas têm que ir para academia e tem que sair de lá sem conseguir andar no dia seguinte, que ela tem que sair de lá arrastada pelos amigos, que ela tem que pegar o peso se tremendo na academia para conseguir fazer. E não é necessariamente isso, gente. Vamos deixar esse tipo de esforço exagerado para os atletas de competição. A gente que quer ser saudável, quer emagrecer, quer manter a boa forma, ter um corpo um pouco mais modelado, a gente não precisa fazer essa atividade física extrema. A gente pode fazer atividade física mais leve. Sim, faz atividade física de força. A gente vai ter o bendito rompimento das fibras que a gente precisa causar, só que a gente não vai ter esse incômodo tamanho. Então, o dito, ele em partes é verdade, não precisa ser exagerado, só que o benefício da atividade física, ele não está só no fato de você emagrecer. O principal benefício da atividade física está nas questões hormonais, está na mudança do humor, está na construção da massa muscular e o efeito colateral desse conjunto de coisas e até do gasto calórico é poder ajudar no emagrecimento. Só que o sistema que você precisa ativar no seu corpo, os mecanismos que você precisa ativar no seu corpo para provocar o emagrecimento não estão obrigatoriamente conectados com atividade física. Você pode ligar esses sistemas, ativar, inclusive no meu processo de emagrecimento, lá em 2010, quando eu pesava 101 quilos, era uma pessoa cansada, estressada, não conseguia nem correr um pouquinho, que eu já estava ali cansado, eu emagreci em 3 meses 15 quilos, sem levantar um graveto. Então, eu não fiz atividade física e mesmo assim emagreci. O que aconteceu? No 4º mês, eu já estava animado, 15 quilos mais leve e voltei à prática de várias atividades físicas que eu sempre gostei. E ali eu consegui eliminar 21 quilos depois de 5 meses. Então, a atividade física não é obrigatoriamente um caminho. Ela pode te ajudar, ela pode ser um benefício, um plus, mas ela não é obrigatório, né? Então, Amilcar, você quer falar um pouquinho sobre esse dito e sobre esse lance da obrigatoriedade da atividade física? Quer citar algum exemplo? Olha, a propósito, gente, se você for começar a fazer atividade física, é bom você procurar, né, um educador físico, um fisioterapeuta, um especialista, alguém com experiência. E eu vou falar agora, para complementar, 2 coisas que uma fisioterapeuta importante aqui na minha cidade falou, né? A primeira coisa foi o seguinte, né? O corpo humano, ele não foi criado para ser atleta, né?
Então, eu e você, nós não nascemos para nadar os 200 metros medley, né? Ou os 100 metros rasos, etc. Né? Então, isso daí é para os atletas. Ah, mas eu quero ser atleta. Tudo bem. Então, procure alguém que tenha condição de te treinar. Mas e essa questão do emagrecimento? Gente, uma coisa ajuda a outra. Ela pode se encaixar na outra. Mas eu e o James, nós temos clientes que começaram o processo com 120, 130, 150, 160 quilos. E nós temos colegas que já pegaram gente com 200 quilos. Você acha que a gente pega alguém de 200 quilos e manda o cara malhar? Ele pode ter um problema mais sério de saúde. E como é que essas pessoas emagreceram? Porque, veja bem, não é só isso, mas é uma coisa para não cair na outra live, né? Que tem que fechar a boca, tem que ir para outra live. Você pode pedir para até outra live. Aquele cara de 100, 200 quilos ou de 160 quilos, ele pegou a balança energética, como a gente chama, né? E ele começou a consumir menos calorias e aí começou a diminuir de peso. Aí depois foi mexendo em outros parâmetros. Porque, gente, a gente não é uma máquina calculadora. Porque se a gente for pela calculadora e você for lá naquela lojinha e comprar uma barra de chocolate normal, 2 quadradinhos, ou dependendo do chocolate, 1 quadradinho de chocolate é igual a meia hora de corrida. Tá? Aquela Coca-Cola que você já viu alguém tomando depois de 1 hora de academia, que tem toda academia grande, tem uma lanchonete, né? Aquela Coca-Cola tem mais calorias, às vezes, do que aquela 1 hora de malhação que o cara fez. E se comer a Coca-Cola com aquele sanduíche light que não tem proteína, aí lascou-se tudo. Dá uma desordem nos hormônios, aí você acaba, na verdade, engordando. Então, por exemplo, o que é que você... Vamos pegar uma coisa bem simples, tá? O brasileiro, todo ano ele engorda. Amigo, todo ano ele engorda, todo brasileiro engorda. Não. Em média, o brasileiro engorda de 600 a 800 gramas por ano. É por isso que quando você encontra com aquele seu colega da escola, aquele que fez segundo grau com você, na época que segundo grau era segundo grau, não era ensino médio, ele tá fofinho, tá fofinha. Então, em média, o brasileiro engorda. E ele engorda principalmente no final de semana. Então, você, meu amigo, minha amiga, que faz tudo certo de segunda a sexta, até sexta-noite, né? E tudo errado no final de semana. Mas, no entanto, todavia, malha no final de semana. O que você pode comentar, James, sobre essa malhação somente no final de semana? Por favor. Pois é, gente. Aí já é um detalhe a se falar, né? Tudo é relativo. Tudo vai depender do que você faz, do como você faz, tá? Mas o que eu posso te falar sobre atleta de fim de semana? A recomendação atual, se você for procurar as pesquisas mais recentes, é que você não seja aquela pessoa que pratica atividade física mais intensa só no final de semana. Só lá 1, 2 vezes por semana, você vai lá e é aquele cara que passa horas jogando futebol. Parece o atleta de seleção treinando, só que você faz isso só no final de semana, tá? Isso daí já está comprovado hoje em dia que isso está envolvido com vários riscos à sua saúde, tá? Então, o que é o ideal? O ideal é que você fracione a sua atividade física, que você comece ela de uma maneira mais moderada e que ela aconteça, tá, várias vezes durante a sua semana. Até para que você tenha aquela sua atividade física de prazer ali do fim de semana, com mais tranquilidade e com mais segurança, para que você se preserve. Então, todos os materiais que eu já li, que eu já estudei sobre atividade física, nunca você vai ver uma recomendação de pratique só no final de semana e nunca você vai ver assim, praticar no final de semana traz benefícios. Muito pelo contrário. Então, busque acrescentar mais vezes na sua semana e caso você vá praticar algo só no final de semana, cuidado com a intensidade. Procure moderar. Por quê? Porque aquilo deveria ser a porta de entrada e não
o meio final ali, de chegar ali e se acabar no final de semana, né? Mas, Amilcar, a gente sabe que tem muita gente que diz que não consegue fazer atividade física durante a semana e por isso acaba fazendo só no final de semana. Mas o que você poderia dar aí de repente, dicas para aquelas pessoas que são sedentárias, na verdade, como essas, e para aquelas que são mais sedentárias ainda, que nem no final de semana elas fazem? Olha, eu vou contar uma história sobre isso. Presta atenção no final da história. Aí, no final da história, tem a dica. Antes ainda dessa época aí de isolamento social, chegou uma jovem senhora lá para fazer a minha mentoria. Disse, Amilcar, a minha amiga, minha vizinha, emagreceu 10 quilos, está na direção dos 12 quilos, e ela disse que você ajuda a gente a emagrecer sem fome, sem fazer grandes sacrifícios, ainda tem umas coisas gostosas, etc. E foi, né? A gente foi fazendo o programa, e eu disse para ela, olha, o que você faz de atividade física? Eu disse, nada, eu sou sedentária. O que você já fez? Eu fiz dança de salão há muito tempo atrás. Eu também, na época do segundo grau, né? Do segundo grau, eu corri um pouquinho. Tal. Mas o que você já fez nos últimos anos? Não, nada. Se você não fez nada, tem uma atividade física que também, segundo meus amigos fisioterapeutas, é a única que dá para fazer assim sem maior medo, né? Que é caminhar. Porque caminhar é fisiológico. O bicho-homem, ele caminha, né? Eu chamo de bicho-homem porque nós somos animais. Nós temos a capacidade de caminhar, acredite. Tá? Então, você faz o seguinte. Você vai lá naquele parque, lá perto da sua casa, e você vai caminhar. Mas faça o seguinte. Você escolhe umas 3 ou 4 músicas. Né? Que lá é seguro e tal, você pode ir sem problema. E aí você caminha até 15 minutos. Ela concordou e achou uma boa ideia. Aí dá tempo, né? Porque dá tempo. Aí no dia seguinte eu pedi para ela me ligar. E aí você caminhou? Não, hoje não deu tempo, não me programei. Eu quero comprar roupa perfeita, o tênis perfeito, intergaláctico, super, não sei o que mais e tal. Não, querida, olha, você já tem uma roupa leve. E não vai de caminhar de sapato também. Mas qualquer sapato para caminhar é mais simples. Você deve ter aí um sapato confortável nesse caminho. Tá bom, amanhã eu vou caminhar. Aí tá, né? Aí no dia seguinte à noite eu liguei para ela. Aí, Amilcar, hoje foi incrível! Eu caminhei 1 hora. Ó, tá vendo o James sorrindo? Porque ele também, já aconteceu isso com ele também. Aí no dia seguinte, eu pedi para ela me ligar, mas ela não me ligou, e eu liguei para ela. E ela não me atendeu. Passaram-se 2 dias, eu liguei para ela, ela me atendeu. Ai, tá doendo meu joelho, tá doendo a minha costa. Eu nunca mais vou caminhar na vida. Eu digo, gente, se você está sedentário e você faz um volume grande de atividade física, você pode não só ter aquela dorzinha da ativação muscular, que ela é aceitável, etc., mas você pode ter uma dor mais séria, né? Então, por favor, se você vai começar a fazer atividade física, pense nessa história. Olha só, ela ia caminhar, eu disse 15 minutos, 3, 4 músicas. Opa, caminhar, escutando música, me interessa. Porque, às vezes, um profissional, às vezes até um profissional da área médica, um nutrólogo, tenta para você caminhar, eu disse, não vou caminhar. Por quê? Porque eu não tenho roupa, eu não tenho 1 hora, porque não é 1 hora. Eu saio de casa às 7h30 para ir para trabalhar. Então, eu vou ter que acordar às 5h30 para me aprontar, para chegar às 6 horas no parque, para caminhar 1 hora, para chegar correndo, tomar banho, não vai dar tempo. Gente, não é 1 hora. Olha só, se liberte. Comece com 15 minutos. Do máximo 20 minutos. De preferência, faça que nem eu. Quando a gente estava enferrujado aí daquele negócio que teve, né? De não poder sair de casa, eu liguei, quando liberou, para o meu vizinho, né? Aí o meu vizinho disse, olha, o único horário que eu posso é às 5 da manhã. Eu peguei ele na palavra. Combinado! Amanhã às 5 da manhã. Aí ele concordou, tá? Mas só que tinha alguns problemas. O primeiro problema era às 5 da manhã, eu ia ter que acordar às 4h30, né? Para me aprontar e etc.
E, gente, tem um processo para a gente acordar mais cedo, tá? A gente pode até ensinar numa outra live. Tem um processo que funciona muito bem para programação linguística para você ir acordando mais cedo sem maiores problemas. Mas, enfim, tá? Coloquei o relógio para despertar, porque era quase 1h30 antes do que eu costumava, senão nem precisava, bastava programar. Aí, quando o relógio despertou, eu disse, por que eu estou levantando às 4h30 da manhã? Ah, já sei, porque eu marquei com o seu sabá que eu vou caminhar. Não, mas tá... Eu tô com muito sono. Eu vou voltar a dormir. Aí, voltei a dormir. Graças a Deus, eu levei alguns segundos para voltar a dormir. Aí o Agini ficou, cara, tu marcaste com o teu amigo. O teu amigo deve estar acordado essa hora. Daqui a pouco ele vai apertar na tua campainha. Tu vai estar de pijama. Olha o vexame. Pronto. Num instante, porque eu já tinha separado a roupa, o tênis direitinho, tá? Quando eu abri a porta, ele já estava no corredor, olha só. Aí nós começamos a caminhar. Então, isso é uma grande dica. De preferência, entre numa comunidade. Eu não sei o que você gosta de fazer. Se você gosta de patinar, de pedalar, como a minha outra vizinha que entrou num grupo de dança de salão 3 vezes por semana, e agora todo final de semana ela chama a gente para dançar, a família toda, o prédio todo, etc. Outra vizinha que contratou uma professora de hidroginástica, agora tem hidroginástica aqui no prédio. Então, encontre a sua turma. De preferência, se você vai começar, comece aí com uns 15 minutos de caminhada, mas depois pegue aí um grupo. Essa é uma grande dica. É capaz do Denis ter alguma dica aí de uma cliente super sedentária que começou aí a caminhar. Conte aí uma história sobre isso. Entenderam? Comece, você e os seus boas energias, mas não é só a sua força de vontade. Crie um ambiente para você começar e continuar. Fantástico, fantástico, Amilcar. Na verdade, sim. Eu teria vários bons exemplos, né, de pessoas que fizeram isso. Começaram a se conectar, algumas começaram a andar com as pessoas que faziam atividade física, aí começaram a ir um dia ou outro para uma academia, fazer uma aula coletiva na academia, outras que começaram a fazer atividade em praça. Inclusive, eu já tive épocas de fazer isso e várias pessoas saírem do sedentarismo. E uma pessoa que eu gosto de referenciar aqui seria a Natália Florência, lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. É uma pessoa fantástica e ela tinha uma dificuldade de criar constância com atividade física. E como foi que ela criou o hábito? Muito simples. Eu ligava para ela de manhã e falava, já estou pronto, vamos. E ela falava, eita, vou correr, e vamos. Aí me encontrava e a gente ia fazer atividade física. E a gente fez isso por um bom período junto e, eventualmente, agregava mais uma pessoa ao nosso grupinho. Um amigo ou outro, uma pessoa que ficava, alguns que não ficaram. E engraçado que a Natália hoje, você não consegue perguntar para ela o dia que ela não vai fazer atividade física. Ela faz atividade física todos os dias e já se passaram anos desse início dessa prática. Mas, Amilcar, eu quero lembrar que você comentou que a gente ia ter uma participação surpresa aqui, né? Será que a gente consegue chamar aí nosso amigo Ricardo Valdez, o doutor Ricardo Valdez, para participar? De repente você consegue aí convidar ele. Enquanto eu chamo ele, responde a pergunta da Ana Nery 9. Para quem quer emagrecer, o que é melhor, cardio ou musculação? Olha, que fantástico, hein? A gente tem umas perguntas relacionadas à atividade física que eu fico realmente pensativo. O que responder, né? Existem várias respostas e provavelmente nenhuma delas está errada. O cardio, ele traz benefícios para o emagrecimento, sim. A musculação também, né? E o que vai fazer a diferença aí é como a pessoa tá. Por exemplo, se a pessoa tem um excesso de peso muito grande, então ela não vai ter capacidade de talvez fazer um cardio inicialmente, ela vai ter mais facilidade de fazer a musculação, por sua vez, vai gerar uma série de fatores positivos, entre eles aumentar a massa muscular
e facilitar ela poder começar um cardio e o cardio depois potencializar. Por outro lado, se a pessoa precisa perder peso, mas não é uma quantidade muito grande, ela pode fazer cardio e fazer a musculação e um complementar o outro, tá? Então, nessa briga de escolher o exercício ideal, eu diria o seguinte: conversa com seu coach. Vai desde o planejamento alimentar à sua rotina diária. Cada um tem um dia a dia. Será que é na sua rotina encaixar a atividade física que tem cardio logo no horário X ou que tem a musculação no horário Y? Será que vai fazer sentido? Será que ela vai encaixar para a sua rotina alimentar e para tudo mais? Então, eu penso por aí. Quanto mais personalizado, melhor, tá? Mas a gente já está aqui com o nosso querido amigo Doutor Ricardo Valdez. E eu vou jogar para ele também. Dá a sua opinião nesse tema aí também, Ricardo. Fala disso e depois você vai falar das outras coisas aí, que eu sei que você tem coisa boa aí também para gente. Cardio ou musculação? Qual é melhor para emagrecer? Olha que pergunta fantástica. Boa noite, boa noite. Não, essa pergunta é muito boa e interessante. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e curto muito conversar com vocês. Essa pergunta é curiosa e já tu até respondiste, né? Porque deve-se escolher a atividade que seja adequada para a pessoa que goste, né? Agora, qual seria, se alguém me perguntar, qual é o foco, qual é a prioridade, priorizar a musculação? Porque aumentando o músculo é um órgão muito mais ativo que a gordura. Então, ele vai ajudar na queima da gordura corporal e vai ajudar no processo de emagrecimento. Então, esse jogo com a musculação é importante, sempre que seja orientado por um profissional, uma atividade que seja adequada para você, para que a pessoa que está iniciando não se machuque. Porque é ruim, né? Fazer atividade física, que é o comum. As pessoas, e voltando um pouco a esse tema do exercício que você comentou, do mito, né? Se tem ou não, alguém não vem, a pessoa pensa que precisa usar muito tempo de exercício para emagrecer, ou seja, relacionado com o sem dor não tem resultado. Hoje tem exercícios HIIT, que são de alta intensidade intervalados no tempo, que deve ser orientado com cuidado, né, para cada pessoa, que você pode tirar mais proveito disso em 4 minutos. Olha só, eu pergunto para a pessoa, um amigo meu me fez essa pergunta: você tem 4 minutos antes de tomar banho? Tem? Então você vai fazer um exercício simples, não precisa de muita coisa. 4 minutos de exercício de alta intensidade intercalado no tempo vai dar uma queima melhor e a pessoa vai ter resultado. Essa é uma dica que alguém pode aproveitar desde que consiga fazer determinados exercícios, porque alguns exercícios podem ser diferentes, ou seja, tem gente que pela coluna não pode fazer um exercício, tem gente que pelo joelho não pode fazer, então sempre vai encontrar uma série de exercícios que você gosta de fazer e você faz, certo? Eu acho que esse é o caminho que eu faço, por exemplo, é calistenia, e não passo de 30 minutos. Não passo de 30 minutos. Olha que interessante. Esse programa de 4 minutos tem aqui nesse smartphone que eu estou usando para fazer a live com vocês. E a resposta para essa pergunta da Ana Nery 9, eu perguntei para o Nuno Cobra, na época que ele estava por aqui pela minha cidade, né? O preparador físico do Ayrton Senna. E ele me deu uma resposta, a gente ficar pensando. O que é melhor, musculação ou uma coisa aí tipo cardio? Ele disse assim: você está dormindo bem? A primeira resposta dele. Isso é muito importante. Aí a segunda: você vai começar com uma atividade física que você consiga repetir, de preferência que você goste. Então, para você que está nos escutando, você gosta mais de cardio ou você gosta mais de musculação? Eu gosto mais desse. Ótimo, comece com esse. Tá?
Aí depois fale com o seu coach, fale com o seu educador físico, fale com o seu terapeuta e complemente. Tá bom? E eu quero perguntar aí para o doutor Ricardo, um doutorado, aí ele tira da cartola umas coisas incríveis. Inclusive, ele me recomendou um conjunto de suplementos e vitaminas que eu uso hoje, graças a ele. O meu sistema imunológico é diferente. O que o James e o doutor Ricardo falam aí de alguma vitamina, algum suplemento para diminuir ou eliminar a preguiça, ou diminuir o envelhecimento, se você for fazer atividade física? Quem é que quer começar isso daí, para a gente começar a concluir a nossa live com esse assunto? Fantástico, fantástico. Gente, esse tema aí, só esse tema final dessa pergunta aí já seria várias lives, né? E a gente está próximo do nosso limite de tempo, então eu vou deixar o doutor Ricardo falar aí à vontade, que eu vou ter o prazer de ouvir, e vou dizer para vocês, dificilmente ele vai falar de algum suplemento ali que eu não use. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Essa foi boa. Tem um suplemento que nós usamos e que são alimentos para o músculo e fazem um benefício enorme na nutrição celular, fortalecendo o funcionamento, ou seja, potencializando, seria a palavra correta, do metabolismo. E dessa maneira, o exercício vai se encaixar bem. O exercício vai ser uma maneira de condicionar o corpo com a nutrição. E nós usamos suplementos à base de colágeno, usamos suplementos à base de proteína, de whey protein, à base de... tem magnésio, que é importante para o metabolismo energético, à base de... enfim, tem tantos. E tem ervas aromáticas que ajudam a ter mais energia no processo. Tem muita gente que às vezes... Hoje mesmo uma amiga me falou isso, né? Que ela teve um show de Coldplay e ela falou, aquela bebida que você me recomendou, maravilhosa, tive mais energia para o pique e ainda me indicou uma prima que também experimentou, então gostou. Então, é uma maneira, são estratégias interessantes e inteligentes que podemos usar e que você está aqui e pode pedir informação para a amiga, para o James, que para mim, né, que estamos já com uma formação em suplementos que os resultados se aceleram, porque o exercício é bom, mas a nutrição é muito mais importante. Guarda isso. Você vai estar, pelo menos, a mim que falou isso uma vez, eu gravei. Você come pelo menos 3 ou 5 vezes ao dia. Você vai treinar quantas vezes ao dia? Uma. Então, qual é o peso maior? Nutrição maior que exercício. Isso eu gravei assim, de uma maneira, porque o amigo explica as coisas de uma maneira simples, que eu gosto de escutar. Então, as dicas assim, de suplementos são variadas e você pode tomar um pouco. Lembrei, se você está aqui, pode pedir uma avaliação online ou presencial para saber quais suplementos vão ser melhor para o seu desempenho e acelerar o emagrecimento. Eu acho que com isso termino a minha fala e que você tenha uma excelente noite e um excelente emagrecimento. Procure ajuda. Vou aproveitar que o doutor Ricardo entrou, eu vou desafiá-lo a ele comentar conosco na terça-feira que vem, às 21 horas lá de Brasília, o seguinte: o que eu posso ou devo comer de sobremesa? O que eu posso ou devo comer nos intervalos para ganhar massa muscular e ou emagrecer? Está lançado o desafio. Tema da próxima live. Show, gostei. Tchau, tchau. Gratidão, gente. Muito obrigado, amigo. Tchau, tchau. Obrigado. Parabéns a todos que participaram. Parabéns. Quem chegou no final, pega a live do começo, assiste que a gente vai publicar. Um grande abraço. Tchau, tchau.